CBN Rural. As notícias do agronegócio. Apresentação: Gustavo Ribas Neto. Olha, vamos falar um pouquinho sobre buva. Buva é hoje um dos vilões do campo, né? É uma erva aí que ela é muito resistente, que tem muita semente. Então, está se falando muito aí sobre a questão de aplicativos de defensivos agrícolas, e esses defensivos têm que ter volumes e considerações, existem avaliações. O Brasil, como país tropical, até fazem às vezes conta. A nível mundial, o Brasil aplica muito defensivo, mas ele é um país tropical, não podemos comparar com um país que não é tropical. Então a buva vem forte e a gente tem uma cultura do trigo. Engraçado, a gente falando do trigo, agora há pouco estavam falando da redução da área de plantio de trigo, né? E o trigo ajuda no controle dessa buva, porque ele fecha melhor na lavoura, né? E ajuda também numa produtividade da safra de verão. Mas eu até comentava ontem em outra rede a questão que o trigo hoje passa por uma queda de plantio. Por quê? Porque não tem produtividade, não tem rentabilidade. E o agricultor não pode mais trabalhar sem rentabilidade. Esse ano foi um ano que a nossa safra de verão teve perdas, então, face a esses valores aí muito altos hoje, principalmente aí do feijão, do arroz, isso é reflexo de falta de ação governamental para controlar o setor. Então, as pessoas olham e falam assim, hoje estavam comentando aqui na rádio que em vez de comer o arroz e feijão vai ser a mistura, como a gente fala no campo, né? O pessoal fazia bastante arroz, bastante feijão e por lá uma mistura, um ovo, uma carne. Quer dizer, agora vamos fazer o contrário, vamos comer bastante ovo, bastante carne e vamos pôr uma misturinha de arroz e feijão. Por que isso? Porque na realidade a gente teve problemas climáticos, né? Com o arroz e o feijão, e não há uma política de incentivo para o que a gente quer. Então, o mundo em 2050 chega com 9 bilhões de pessoas, essas pessoas vão precisar se alimentar, e enquanto os governos a níveis mundiais não forem controlar o que nós necessitamos comer, a gente não vai ter resultado. Mas a pessoa do outro lado da linha aí, do outro lado, pode estar escutando, olha, mas como é que vai controlar? Nós vamos controlar do seguinte modo: nós precisamos X toneladas de feijão para alimentar nosso povo. A gente tem que incentivar as regiões de boa produção de feijão e esse incentivo vai viabilizar. Então, feijão e arroz, perdeu espaço para quem? Para a soja. Por que perdeu para a soja? Os preços da soja vêm preços bons há muito tempo. Bom, a soja, ela faz parte da ração para os alimentos, aves, suínos, bovinos, mas você precisa do arroz e feijão. Então a gente tem que ter um incentivo para que em determinadas regiões onde se produz bastante arroz e feijão, onde o clima é favorável, aí a gente pega nessa região, nos Campos Gerais, por exemplo, nós vamos incentivar o plantio de feijão. E aí quem planta feijão tem um incentivo de mercado, tem uma garantia de preço muito melhor, e aí você reduz um pouco esse plantio da soja e direciona no feijão. Então isso é importante. No caso do feijão, Gustavo, a lavoura não é muito sensível, porque tem muita gente que eu sei que não gosta de plantar feijão porque o feijão é sensível demais. Teve seca, que seja pequenininha, já alterou a qualidade do grão. Choveu um pouquinho demais, alterou a qualidade do grão. Daí as pessoas preferem plantar outras lavouras. Eu entrevistei uma vez um agricultor em Castrolanda e ele disse o seguinte: se você plantar de maneira escalonada, pequenos talhões de terra de maneira escalonada, isso dificulta o prejuízo. Seria uma técnica viável, então? Diminui o risco, né? Você tem risco climático, o feijão é uma planta mais delicada, né? Uma planta que requer um cuidado maior, e ele, via de regra, daria com um risco maior, uma rentabilidade maior ao produtor. Então tem produtores que gostam do plantio de feijão, eu particularmente planto feijão todo ano, né? Independente de mercado, melhor ou pior, mas é exatamente o que você falou, você planta um mais cedo, planta um intermediário, planta um mais tarde, e você vai diluindo esse risco. Agora tudo vai por onde? Vai na questão do incentivo. A hora que você pega, como aconteceu esse ano, porque esses feijões de 400, 500 reais o saco, esse feijão não tem no mercado, o nosso produtor não tem esse feijão para vender. Então existe hoje uma falsa impressão que o produtor rural está ganhando muito. Não, porque ele não tem o milho para vender a 50 reais, ele não tem o feijão para vender a 500 reais, porque ele já vendeu, ele já produziu. Agora,
O que acontece para um futuro? Olha, ano que vem o feijão vai estar bom, entra mais planta. Por quê? Porque as pessoas veem mais rentabilidade e avaliam que podem correr esse risco. Então esse é o ponto, é que a gente tem que haver incentivos para todas as cadeias. Não é o feijão, não é o arroz, é o feijão, o arroz, o milho, a soja, o leite, o frango, o leite também, ó. Aumento no preço do leite. Por que aumentou o preço do leite? Falta de milho. Né? A gente teve, na realidade, um leite que em maio de 2015 custava pro produtor 89 centavos. Em maio de 2016 custa pro produtor R$ 1,15. Então esse leite subiu 29%, enquanto o milho subiu 106%. Quer dizer, como é que fecha essa conta? E lá na gôndola do mercado, esse leite está R$ 3,00 até R$ 4,00 conforme o local. Então, precisa pensar o agro, precisa incentivar o agro. Para fazer isso, precisa de uma análise muito criteriosa. O que nós precisamos de leite, o que nós precisamos de feijão, o que nós precisamos de arroz, porque o Brasil, eu já comento algumas vezes, o Brasil é um país hoje que tem a sua segurança alimentar garantida. Nós temos produtos, se der um colapso a nível mundial, a gente se fecha aqui e a gente tem o que comer. Né? Muitos países em guerras perdem e acabam, exterminam um país, fechando o alimento. Você quer acabar com uma cidade, feche as entradas dela e não deixe entrar alimento lá dentro. Ela morre rápido. Então o Brasil tem hoje a garantia disso. Só que esses dados, essa população de 9 bilhões de pessoas em 2050 que precisa se alimentar, isso tem que ser pensado. E nesse momento, hoje, a gente já vê esse colapso no arroz, já vê esse colapso no feijão, já vê esse colapso no leite, já vê esse colapso no milho. Então isso aí acendeu a luz amarela. A gente achou que essa luz amarela vinha mais à frente, ela acendeu de imediato. As ações têm que acontecer agora, para que a gente garanta a nossa alimentação. Bom, vamos lá, falando disso, vamos um pouco para o mercado. O mercado também está agitado, viu? O mercado de ontem, o dólar a 3,39, então subiu 2 centavos, mas Chicago fechou com alta de 30,75 pontos. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, né? A soja cedeu bastante durante a semana que passou, então ela chegou a bater aí 88, e ontem ela fechou com essa alta de 30,75 pontos, ela veio a R$92. O que está acontecendo aí? É o pessoal dos fundos aí que entrou especulando, né? Então, com isso, a soja futura se manteve, aumentou um pouquinho, ontem 87, hoje veio para 88. Né, o milho, vem falando do milho, que o milho está cedendo, o milho vem cedendo, veio para R$40, mas as pessoas têm que estar atentas, porque está tendo quebra de safra, e com essa quebra de safra, a hora que esse produto aí começar a sair, o milho vai estourar de novo. Então, tem que estar atento a estoques reguladores, e isso é política que a gente precisa de governo. E o trigo que a gente estava falando, há pouco inclusive falavam que ele está aí como uma cultura que está reduzindo, então houve uma redução para esse ano aí de 10% a 15%. Essa redução tende a se consolidar cada vez mais, e daqui a pouco nós estamos com o problema do pão. Daí você vai fazer a mistura do pão, né? Porque se não houver um incentivo, e o trigo é uma cultura delicada, é uma cultura de risco, eu avalio com risco maior até do que o feijão, então isso também tem que ser visto com bons olhos. Bom, mas o trigo, R$880 a tonelada, né? E mantendo sempre, como a gente fala, né? Se você se alimentou, agradeça a Deus, Nosso Senhor é o produtor rural, mas vamos tomar um cuidado aí para que a gente dê condições para o produtor produzir e dar alimento para a nossa população. Um grande abraço, até amanhã. Até amanhã, Gustavo. CBN Rural. As notícias do agronegócio. Apresentação: Gustavo Ribas Neto.